Chegou a hora de ser honrado. Inscreva-se. O que a Bíblia diz de 2024? Sejam bem-vindos ao meu canal Pastor Marconi Silva, onde compartilho com vocês reflexões e ensinamentos sobre a Palavra de Deus. Hoje quero falar sobre um assunto muito importante e atual. O que a Bíblia diz de 2024? Será que estamos vivendo os últimos dias? Será que há profecias que se cumprirão nesse ano? Descobriremos juntos nesse vídeo, mas antes, eu quero pedir a vocês que se inscrevam no meu canal. Pastor Marconi Silva, ativem o sininho para receberem as notificações dos meus vídeos e deixem um like se vocês gostarem do conteúdo. Nos abençoa financeiramente com a sua contribuição no PX. marconesilva6@gmail. Com isso ajuda muito o meu trabalho e me motiva a continuar produzindo vídeos para vocês. Muito obrigado. A Bíblia é um livro extraordinário, que revela a vontade de Deus para a humanidade e nos mostra os seus planos. A Bíblia contém muitas profecias, os quais são predições sobre acontecimentos futuros, feitas por homens inspirados pelo Espírito Santo. Algumas dessas profecias já se cumpriram ao longo da história, como, por exemplo, o nascimento, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, o Messias prometido. Outras profecias continuam por se cumprir, e se referem aos eventos que antecedem e marcam a segunda vinda de Jesus à Terra, para julgar os vivos e os mortos e estabelecer o seu reino eterno. Uma das profecias mais conhecidas e estudadas pelos cristãos é a do livro de Apocalipse, escrito pelo apóstolo João, quando ele estava exilado na ilha de Patmos, no final do primeiro século depois de Cristo. Nesse livro, João relata as visões que recebeu de Deus, sobre os acontecimentos que ocorrerão no fim dos tempos, desde a abertura dos 7 selos, passando pelas 7 trombetas, as 7 taças da ira de Deus, a batalha do Armagedon, até a queda da Babilônia, a besta e o falso profeta, e a vitória final do Cordeiro de Deus sobre o dragão, o qual é o diabo. Muitos estudiosos da Bíblia tentam interpretar as visões de João e relacioná-las com fatos históricos ou atuais, buscando identificar os sinais dos tempos e saber quando será o fim. No entanto, essa não é uma tarefa fácil, pois as visões são cheias de símbolos e imagens que podem ter vários significados. Além disso, a Bíblia não nos dá uma data específica para o fim do mundo, mas nos adverte que devemos estar preparados para esse dia, pois virá como um ladrão na noite, sem aviso. Por isso, não podemos afirmar com certeza o que a Bíblia diz de 2024, pois não sabemos se esse será o ano em que Jesus voltará ou se algum dos eventos profetizados acontecerá. O que podemos fazer é observar os sinais dos tempos e compará-los com as profecias bíblicas, para termos uma ideia do cenário profético em que vivemos. Alguns desses sinais são: o aumento da apostasia, ou seja, o abandono da fé verdadeira por muitos que se dizem cristãos, mas seguem doutrinas falsas, ou se conformam com o mundo. 2 Tessalonicenses 2:3. Esse é um sinal claro de que estamos vivendo nos tempos difíceis preditos pelo apóstolo Paulo, em que as pessoas amarão mais a si mesmas do que a Deus, e terão uma forma de piedade negando-lhe o poder. A apostasia é um perigo para a igreja verdadeira, ao poder levar muitos a se desviarem da verdade, a se enganarem com o erro. Por isso, devemos nos apegar à sã doutrina, à palavra de Deus e ao testemunho de Jesus, e não nos deixarmos levar por ventos de doutrinas, por espíritos enganadores ou por falsos mestres. O surgimento de falsos cristos e falsos profetas. São eles que enganam muitos com sinais e prodígios mentirosos, e até mesmo afirmam ser o próprio Cristo ou seu representante na terra. Mateus 24, 23 e 24.
Esse é outro sinal que indica que estamos vivendo nos últimos dias, pois o próprio Jesus nos alertou que viriam muitos em seu nome, dizendo: sou o Cristo, ou sou o enviado de Deus. Eles farão grandes milagres e maravilhas, para seduzir os eleitos, se possível for. Eles são instrumentos do diabo, que quer imitar a Deus e enganar os homens. Eles são os precursores do anticristo, sendo o inimigo de Deus e dos homens, que se levantará contra tudo o que se chama Deus ou é objeto de culto, e se assentará no templo de Deus, querendo parecer Deus. 2 Tessalonicenses 2, 4. Por isso, devemos ter cuidado com esses falsos cristos e falsos profetas e não nos deixarmos enganar por eles. Devemos examinar tudo à luz da Bíblia, e rejeitar tudo o que for contrário à verdade revelada por Deus. O crescimento da maldade, da violência, da imoralidade, da corrupção, da injustiça, da opressão, da fome, da peste, da guerra e de outros males que afligem a humanidade. Mateus 24, 12, Apocalipse 6, 1-8. Esse é mais um sinal que mostra que estamos vivendo nos últimos dias, pois a Bíblia nos diz que no últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, em que haverá homens amantes de si, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, sem amor natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons. 2 Timóteo 3, 1-3. A Bíblia também nos diz que por se multiplicar a iniquidade o amor de muitos esfriará. Mateus 24, 12. A Bíblia ainda nos diz que haverá guerras e rumores de guerras entre as nações e os reinos. Haverá fomes e pestes em vários lugares, haverá terremotos e grandes catástrofes naturais, haverá sinais no céu e na terra que causarão pavor aos homens. Mateus 24, 6-8. Esses são os princípios das dores, que antecedem o grande dia da ira de Deus sobre o mundo ímpio. Por isso, devemos nos arrepender dos nossos pecados e buscar a santidade de vida diante de Deus. Devemos também socorrer os necessitados e oprimidos com amor e compaixão. Devemos ainda confiar na proteção e na provisão de Deus em meio às tribulações. A perseguição aos cristãos fiéis que sofrem devido ao nome de Jesus e do seu testemunho, sendo odiados, caluniados, presos, torturados e mortos por aqueles que se opõem ao Evangelho. Mateus 24, 9-10. Esse é outro sinal evidente de que estamos vivendo nos últimos dias, pois a Bíblia nos diz que todos os que querem viver piamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. 2 Timóteo 3, 12. A Bíblia também nos diz que o mundo nos odeia porque não somos do mundo. João 15, 19. A Bíblia ainda nos diz que o inimigo de Deus é o diabo, que anda ao redor como leão, rugindo, buscando a quem possa tragar. 1 Pedro 5, 8. Portanto, não devemos nos surpreender quando enfrentarmos adversidades devido à nossa fé, pois Jesus nos alertou que seríamos odiados pelo mundo, mas que devemos permanecer firmes até o fim. Diante de todos esses sinais e da incerteza sobre o que a Bíblia diz especificamente sobre o ano de 2024, é crucial em que estejamos preparados espiritualmente, independentemente de quando Jesus voltará. A palavra de Deus nos exorta a vivermos de maneira santa e vigilante. Devemos fortalecer nossa fé, permanecer firmes na verdade, e não nos deixarmos ser desviados por doutrinas enganosas. A perseguição e as dificuldades podem surgir, mas a promessa de Deus é que Ele estará conosco em todas as circunstâncias. Portanto, ao encerrar este vídeo, quero lembrar a todos os meus queridos inscritos da importância de se dedicarem à leitura da Bíblia, de orarem constantemente e de buscarem um relacionamento profundo com Deus. Afinal, mais do que especular sobre datas, devemos nos preocupar em viver conforme os princípios e ensinamentos deixados por nosso Senhor.
Vigiai, pois, porque não sabeis a hora em que o vosso Senhor há de vir. Mateus 24, 42, mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Mateus 24, 36. Bem-aventurados os que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Apocalipse 1, 3. Que estas palavras inspirem a todos nós a vivermos de maneira piedosa, esperando com fé e confiança no Deus soberano, independentemente do que o futuro nos reserva. Agradeço a cada um de vocês por fazerem parte deste canal Pastor Marconi Silva e por continuarem buscando a verdade da Palavra de Deus. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Amém.